presidente Jair Bolsonaro declarou em janeiro que o estudante com deficiência nivela por baixo o aprendizado em uma sala de aula regular. Provocada a se manifestar sobre essa questão, a Procuradoria-Geral da República anotou que a declaração é reprovável e afrontosa às pessoas com deficiência. Ponderou sobre a possibilidade de enquadramento dessas condutas como crime de responsabilidade, mas arquivou a representação. É sobre isso que vamos tratar hoje no Opinião em Movimento. Retornando aqui no espaço Opinião em Movimento, antes de falar sobre essa declaração do presidente da República, eu pedi a todos que curtam o vídeo, deixem sua curtida, o seu like, se inscrevam no canal aí para ajudar no alcance das mensagens. Você deve estar lembrado da declaração do presidente Bolsonaro dizendo que a criança, o aluno com deficiência, nivela por baixo o nível de uma classe regular de ensino. Se você não se lembra, eu faço a leitura da declaração. O presidente disse textualmente: o que acontece na sala de aula? Você tem um garoto muito bom. Você pode colocar na sala com melhores. Você tem um garoto muito atrasado. Você faz a mesma coisa. O pessoal acha que juntando tudo vai dar certo. Não vai dar certo. A tendência é todo mundo ir na esteira daquele com menor inteligência. Nivela por baixo. É esse o espírito que existe no Brasil. Na ocasião, o presidente comentava a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a exigibilidade do Decreto Federal 10.502. Nós tratamos muito aqui na Paradesporto TV da inconstitucionalidade desse decreto e do teor reprovável nele contido, atacando frontalmente a política pública de educação inclusiva existente em nosso país. O partido PSOL entrou com uma representação contra essa declaração, denunciando o crime evidente dessa declaração capacitista e que menospreza e discrimina a pessoa com deficiência. Essa declaração, sem dúvida alguma, se enquadra na hipótese do artigo 81 da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, que estabelece os crimes de discriminação contra as pessoas com deficiência. Pois bem, essa representação chegou à Procuradoria-Geral da República, ainda no mês de janeiro, e nessa semana nós tivemos conhecimento da decisão do Subprocurador-Geral da República e Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, que arquivou a representação do PSOL contra o presidente Jair Bolsonaro por ofensa às pessoas com deficiência. Essa questão foi objeto de uma matéria do Luiz Alexandre Ventura no blog Vencer Limites do Estadão. E o Luiz Alexandre, ele traz alguns trechos ali na matéria. Depois a gente vai deixar deixar o link da matéria aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ler a matéria completa. Lá na matéria tem o vídeo com a declaração infeliz do presidente da República, então recomendo que quem quiser se aprofundar, leia a matéria no blog. A gente vai deixar o link aqui. E na matéria, a matéria traz alguns trechos desse parecer que arquivou a representação. E nele, o subprocurador Carlos Vilhena, ele diz o seguinte: não vislumbro, todavia, nas declarações questionadas, apesar de reprováveis e afrontosas a um grupo social cujos integrantes, em lugar do desprezo, merecem receber atenção redobrada por parte dos poderes constituídos, o enquadramento em condutas tipificadas por lei como crime comum.
E prossegue o subprocurador. Não descarto, por outro lado, a possibilidade de enquadramento nas condutas classificadas pela Constituição ou pela Lei 10.079 de 1950 como crime de responsabilidade. Neste caso, porém, o processo de responsabilização não se enquadra nas atribuições do Ministério Público, ficando a cargo do Poder Legislativo, completou o procurador. Olha, com todo respeito ao subprocurador-geral da República, Carlos Alberto Vilhena, esse parecer ele é totalmente antijurídico e ele faz tábula rasa do artigo 81, viu, procurador Carlos Alberto Vilhena? Artigo 81 da Lei Brasileira de Inclusão, que o senhor finge que não conhece. Esse artigo 81, ele disciplina essa declaração como crime comum. Então a conduta está tipificada no ordenamento legislativo brasileiro como crime. Isso é discriminação frontal com as pessoas com deficiência. Então, para começar, o equívoco do parecer ele é totalmente antijurídico. Mas não surpreende esse parecer, não surpreende a omissão do Ministério Público brasileiro em levar adiante uma notícia de crime de discriminação não só contra as pessoas com deficiência, mas também contra LGBTs, contra negros e negras. O Ministério Público brasileiro tem uma dívida com a sociedade brasileira no cumprimento de suas missões constitucionais. O artigo 129 da Constituição brasileira, ele disciplina o dever do Ministério Público de proteger essas populações. E as pessoas com deficiência é um grupo de população que está dentro do artigo 129 como uma missão de proteção do Ministério Público. Infelizmente, uma rápida busca na jurisprudência dos tribunais revela pouquíssima ação, para dizer quase nenhuma ação do Ministério Público, no sentido de tutelar os interesses e os direitos das pessoas com deficiência. Nós temos dito e afirmado que o Ministério Público e o Poder Judiciário brasileiro são capacitistas. E esse capacitismo dos integrantes do Ministério Público, da maioria dos integrantes, é bom dizer, contaminam a instituição. A instituição que deveria defender os interesses das pessoas com deficiência termina executando atos como esse, de arquivar uma representação de um crime comum cometido por um presidente da República contra as pessoas com deficiência. O Ministério Público arquiva menos de um mês depois, reconhecendo que as condutas são reprováveis e afrontosas e reconhecendo a possibilidade de enquadramento dessas condutas como crime de responsabilidade. Também é equivocado esse raciocínio do Ministério Público de que a responsabilização por crime de responsabilidade fica a cargo do Poder Legislativo, porque o Ministério Público tem sim legitimidade para propor a responsabilização por crime de responsabilidade, que se dá na via do impeachment. Mas essa não era a nossa intenção. A nossa intenção era ver essa representação processada, como já dissemos, pelo enquadramento da declaração no artigo 81 da Lei Brasileira de Inclusão. Então, pessoal, fica aqui este comentário de repúdio, em primeiro lugar, ao Ministério Público Brasileiro e também para trazer essa notícia aí, que eu creio que muitos não têm conhecimento. Então, importante, eu acho que toda a nossa comunidade, todo o nosso movimento das pessoas se informar bem e cobrar. Nós precisamos
de muita participação e de muita cobrança para que a lei brasileira de inclusão saia do papel, e nós precisamos cobrar de todas as instituições, inclusive do Ministério Público, que tem uma dívida conosco. Obrigado pela audiência, fiquem atentos aí aqui, tanto no Espaço Opinião em Movimento, como no restante aí da programação do nosso canal aí da Paradesporto TV. Até a próxima.